Que alegria poder estar com vocês mais uma vez, podermos estudar a palavra de Deus, poder aqui segurar este livro aqui e sem medo de errar afirmar: eu tenho em minhas mãos a palavra de Deus. Nós podemos segurar este livro e dizer essas palavras com toda segurança e confiança também. Um convite eu faço para você que ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, dê o seu like e compartilhe com seus amigos, ok? Vamos lá, abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 16 e no versículo 18, onde nós encontramos as seguintes palavras. Olha só o que diz aqui, ó. Jesus vai dizer assim, ó: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te pergunto, quem é a pedra aqui? A pedra é Jesus ou a pedra é Pedro? Bom, quem diz que aqui essa pedra é o apóstolo Pedro, eles vão se agarrar no versículo 19, onde vai dizer o seguinte: dar-te-ei, ou seja, darei para ti, as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E agora? E agora? É Pedro ou é Jesus a pedra angular? Veja o que diz o versículo 13. Mateus, no capítulo 16, versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Olha só. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que as pessoas, o que as multidões falam a respeito de mim? Quem sou eu para eles? Quem sou eu para essas pessoas? Olha só, a resposta que os discípulos dão está no versículo 14. E eles responderam, eles quem? Os discípulos. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas que ressurgiram, que ressuscitaram. Sérgio, mas isso não está aqui no texto. Ok, mas vai lá para o livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 19, e você vai encontrar tal passagem, ok? Aí no versículo 15, Jesus continua, ó: mas vós, ou seja, e vocês? E vocês? Continuou ele quem? Jesus. Quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para vocês? Versículo 16, o apóstolo Pedro vai responder a Jesus e dizer da seguinte maneira. Veja bem. Simão responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o Mashiach, tu és o Messias, o prometido. Olha que lindo. O versículo 17, Jesus vai elogiar o apóstolo Pedro e vai dizer da seguinte maneira: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro, você não está sendo usado pela carne, você está sendo usado por Deus. É isso mesmo, eu sou o Messias. Aquelas pessoas me rejeitaram, elas não me aceitam como Messias, mas eu tenho certeza que você concorda e você sabe que eu sou o Messias. E realmente eu sou mesmo. Aí ele vai dizer no versículo 19, né? Dar-te-ei. Na verdade ele vai dizer o seguinte: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é essa pedra na verdade? É Pedro ou é Jesus? Aí no versículo 19 é que ele vai dizer: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E agora? E agora? Realmente é Pedro? Vejamos o que diz a Bíblia Sagrada. Quando você vai para o livro do profeta Isaías, no capítulo 100, no capítulo 44 de Isaías, no versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Repetindo para vocês, Isaías 44, no versículo 8.
Diz assim a palavra de Deus: Não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vulo fiz ouvir, não vulo anunciei, vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Resposta de Deus agora: Não, não há outra rocha que eu conheça. Em termos de salvação, não há outra rocha que eu conheça. Quem está falando aqui? Quem está falando dessa passagem aqui, quem está dizendo isso aqui, é o próprio Deus. Ok? Pegue a sua Bíblia ainda, continue com a sua Bíblia aberta, tá bom? Agora vá para o livro de Salmos, no capítulo 118, no versículo 22. Diz assim a palavra de Deus, olha só. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Essa veio a ser a principal pedra angular. Guarde aí essa informação, ok? Quem é essa pedra? Versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Yod-He-Vav-He, é o Senhor. É o Deus do tetragrama sagrado. Aquele que disse agora em Isaías 44, versículo 8, que não existe outra pedra além dele, né? Que Ele é a rocha. Ok, vamos lá para o livro de Atos, Novo Testamento. Atos, no capítulo 4. No versículo 11. Atos, capítulo 4. Versículo 11 diz assim a palavra de Deus. Está aqui. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Quem é a pedra angular? Jesus é a pedra angular. Ele é a pedra. Então, quando ele pergunta para os discípulos, o que as multidões falam de mim? Quem sou eu para eles? Eles entendem que eu sou o Messias? Dizem que o Senhor é Jeremias, João Batista, Elias ou algum dos profetas que ressurgiram. Mas não dizem que o Senhor é o Messias. E Pedro vai dizer, não, Senhor, tu és o Cristo. Tu és sim o Mashiach. Muito bem, Pedro. Você não está sendo usado pela carne. O Pai te revelou. Ok. Agora, preste atenção. Preste atenção. Então, Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores, que é os judeus, né? Inclusive, de acordo com João 8,41 ali, alguns judeus diziam que Jesus era um filho bastardo, filho sem pai, filho de prostituição, né? De imoralidade sexual, como diz no original grego, né? Mas vamos lá. Se você pegar 1 Coríntios 10, versículo 4, vai dizer que Jesus é o quê? É a pedra. Quando você vai para o livro de Daniel, capítulo 2, 44 e 45, quando vai falar daquela pedra cortada sem auxílio de mãos humanas que vem e enche toda a terra, aquela pedra é o quê? É símbolo de quem? Jesus e sua vinda e seu retorno aqui a essa terra, o seu reino. Ok? Beleza, vamos lá. Quando você vai para 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, aqui já desmancha toda a argumentação onde se crê que Pedro é a pedra. Vamos ver o que o próprio Pedro disse a respeito disso, né? Quem é a pedra? E Pedro vai dizer, se Pedro falou, eu vou acreditar também, né? Eu vou acreditar naquilo que Pedro falou. Veja, um homem inspirado por Deus. 1 Pedro 2, versículo 4, está aqui. Diz assim, ó. Chegando-vos para ele. Ele não diz chegando-vos para mim. Ele diz chegando-vos para ele. A pedra que vive. A pedra é ele. Ele quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Certo? Ou seja, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Olha só, né? Aí quando você vai para o versículo 6, vai falando que em Sião seria colocada uma pedra, que seria a pedra angular, eleita e preciosa. Quem que cresce nessa pedra, né, não seria de maneira nenhuma envergonhado. No versículo 7, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a se tornar o quê? Pedra angular. Quem é essa pedra? A pedra é Jesus Cristo. Jesus é a pedra. Agora,
para finalizar, eu gostaria de que você me acompanhasse na leitura. Na verdade, vou usar algumas passagens aqui ainda. Veja, eu vou usar aqui o livro de Mateus novamente, Mateus 16. Lembra que no versículo 18 nos é dito o seguinte: olha só, e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei o quê? A minha igreja. E as portas do inferno, ou seja, do Hades, não prevalecerão contra ela. A pedra é Pedro? Não, Pedro falou que não é. A pedra é Jesus. Ou seja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não, Petros é um substantivo masculino. O substantivo feminino é Petra. Olha só, eu gostaria que você lesse aqui o versículo 23. Será que as portas do inferno prevaleceram contra Pedro? Se sim, então no versículo 18 não pode se referir a ele. Vamos ver o que diz aqui. Vou pegar o versículo 21. Diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de nenhum modo te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, e disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim o quê? Pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é a principal pedra angular. Jesus é a principal. Existem outras. Sim. Satanás também é pedra. Só que pedra de quê? De tropeço. Assim como Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá, Satanás também é chamado de leão. Jesus, de acordo com números ali, né? Capítulo 21, 9 ali em diante ali, né? Ele é o que? De 4 em diante. Jesus, aquela serpente de bronze que foi erguida ali, representava Jesus Cristo. De acordo com João ali também, né? Capítulo 3, versículo 14. Agora, Satanás também é chamado de serpente. Apocalipse 12, versículo 7 ao versículo 9. E Gênesis 3. Você entendeu? Agora vamos lá. Perceba que aqui as portas do inferno prevaleceram contra Pedro, versículo 23. E sobre Jesus, será que as portas do inferno prevaleceram contra ele? E aqui eu finalizo. Apocalipse no capítulo 1, versículo 17 e 18. Diz assim: quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, as portas do inferno prevaleceram contra Pedro. Pecou, errou, morreu e permanece morto. Jesus não pecou, morreu, mas foi ressuscitado. Jesus tem vida em si mesmo. João 10, versículo 17 e 18, João 14, 6, João 11, 25 e 26. E por aí vai. Pedro não tem. Pedro está morto, esperando ressurreição. João 5, 28 e 29. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Então, queridos, Jesus é a pedra. Pedro não é. Pedro não é a pedra no qual a igreja seria estabelecida sobre ele. A pedra é Jesus Cristo. Poderíamos citar outras passagens aqui, mas devido à questão do tempo, não vou fazê-lo aqui agora. Deixarei para uma outra oportunidade. Se você quiser também, escreva aqui nos comentários o que você achou deste vídeo, ok? Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se assim Deus assim nos permitir.